Graças a Deus, boa noite. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui nesse canal. Canal abençoado por Deus, né? Qual o Senhor nos ajudado até aqui, tem nos abençoado, fortalecido. Graças a esse Evangelho maravilhoso, eterno, nós pregamos, falamos da liberdade do Espírito, no qual estou muito feliz, muito contente por estar sempre ligado, né, com o Pai, através da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é que nos liga diante do Pai. E nós, crendo no Eterno, vivendo um Evangelho pleno, um Evangelho limpo, um Evangelho sem religiosidade, né? Um Evangelho que não tem compromisso com o homem, mas com Deus. Um Evangelho que você é ligado diretamente com Deus, sem precisar de ninguém para interferir, ninguém para estar no meio, né? Além de visão, nada disso. O Evangelho eterno é coisa gostosa, você tem a liberdade de falar das coisas de Deus, das coisas do Pai. Então eu estou muito contente por estar há quase 6 anos, né? Hoje é véspera de aniversário, amanhã eu estou fazendo 62 anos, 25 de novembro. Hoje é 24, é domingo. Quer dizer, está iniciando já. Agora já é primeiras horas. Na verdade, agora já é 25, já é meia-noite e 5. E hoje eu estou completando aí seus 62 anos de vida maravilhosa, vivendo com o Pai, né? Hoje estou verdadeiramente convertido a Cristo, ao Deus maravilhoso, Deus vivo. Porque antes nós vivíamos uma vida mentirosa de religiosidade, né? Uma vida de escravo, por mim escravo. Hoje não, hoje tem a liberdade, né? A liberdade não para fazer coisa errada, liberdade não para fazer os prazeres da carne, nada disso. A Bíblia diz claramente, né? Quem planta, colhe. Se você plantar, você vai colher. O que você planta, se for plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, vai ser coisa ruim. Então, é coisa boa que nós devemos plantar sempre. Viver um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho com o Pai, diretamente com o Pai, né? Sem esse negócio de intervir de religião nenhuma. Eu não estou aqui para ficar criticando religião, não estou aqui para ficar falando mal de A e de B. Estou aqui para falar a verdade da Bíblia, né? A Bíblia é o seguinte, a Bíblia não pode ser espiritualizada somente. Porque antes, quando você entra, né, você serve uma forma religiosa, você quer espiritualizar a Bíblia de uma forma muitas vezes errada, porque a Bíblia não tem que ser espiritualizada assim da forma, ela tem que ser interpretada, né, para tempo, época, dia, para quem está sendo escrito aquela palavra. Antes você misturava tudo, né? Antes de conhecer o Evangelho Eterno, eu misturava tudo, assim como quando era exatamente da igreja evangélica, né? Misturava tanto novo com velho, misturado. Para mim não tinha aquela salada, né? O Evangelho é uma salada. Eu não quero falar de religiosidade, mas quero falar assim que hoje eu entendo a verdade. Antes eu não entendia. Antes eu estava preso como se fosse um religioso, um cego. Hoje eu posso ver, né? Hoje eu posso saber que a Bíblia é o seguinte: você vai interpretar num termo certo, como às vezes, por exemplo, uma carta que é direcionada à sua esposa. Quando você escreve uma carta para a esposa, vamos supor, você está em outra cidade, aí vai escrever para sua esposa. A carta vai ser direcionada a ela. Assim também é as cartas que tem na Bíblia, as coisas que tem escrito na Bíblia, para tempo, época, para quem foi escrita, né? Muitas vezes a pessoa mistura tudo, tem aquela salada, né? Nem o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, cada um diferente da outra, cada foi 13, né? 13 cartas escritas diferentes para cada um lugar, um local determinado, porque cada um deles, né, que está lá né, depois de Atos, as cartas, né, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Romanos, né, aos Efésios, entendeu? Então, isso
cada um tinha um determinado lugar e tinha escrito para quem tem sido escrito. Assim é a Bíblia, né? Muitas vezes a pessoa mistura tudo. Por exemplo, o livro de Malaquias, né? Sempre a gente fala isso, mas é verdade, é bíblico, né? E muitas vezes as pessoas me falam, aqui está escrito Malaquias 3:10, trazia todo o dízimo na casa do Senhor, né? E ali exatamente, estava em Malaquias capítulo 1, fala para quem que é? Está falando para os judeus, não é para nós. Nós somos um povo gentil, nós moramos no Brasil, nós moramos em qualquer lugar, outro estado que você morar, você é um povo gentil, a não ser que você nasça lá, né, em Israel. Então, naquele tempo, na época, foi escrito para quem? Para o pessoal levítico, né? Nem era para o tempo que Jesus estava andando por aqui, né? Era antes, para o povo levítico, no começo, né? Lá no comecinho, na Bíblia. Então, ali era determinado e escreveu aquele, né, Moisés ali, foi ditou ali tantas coisas, ditou a lei, fez aquela lei toda, né? E tudo aquilo ali era para quem? Para os judeus cumprir a lei. Então ali, Levítico é a lei. E nós que somos gentios, não temos que cumprir lei. Porque Jesus, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, quer dizer que não existe uma lei para nós. A lei, não a lei do país, a lei que eu falo, a lei de Moisés, né? Aquela lei que Moisés determinou. Hoje nem para os judeus existe mais essa lei, porque Jesus, na verdade, cumpriu toda a lei nele para acabar com a lei, e ali automaticamente inaugurou a graça, né? O apóstolo Paulo começou a pregar a graça, né? Porque no início era o evangelho, né? Era o ensino de Moisés, né? E depois Jesus veio, cumpriu toda a lei, cumpriu todos aqueles direitos da lei mosaica, e ali acabou, né? A partir daquele momento, Jesus ele se iniciou com a graça, né? Porque o tempo da graça chegou, o tempo de Cristo chegou. Então, quando ele morreu na cruz, então tudo ele se levou sobre si. Então, hoje nós vivemos, né? Nós começamos a viver daquela época lá, quando nós nascemos, na verdade, o evangelho é eterno, né? Porque é um evangelho qual é determinado para a eternidade, que Paulo pregou o evangelho da graça, né? E nós estamos vivendo hoje o evangelho eterno. Por quê? Porque o evangelho até depois da graça finalizou tudo a graça e começou eterno. Eterno nós estamos vivendo, nós estamos escrevendo nossa vida hoje, né? Através da fé em Cristo, o ressuscitado. Hoje, isso que é o evangelho eterno, é você escrever sua vida, escrever diante do Pai, você e Deus. Não precisa você viver mais em templo, não precisa você fazer o que a lei mandava um tempo antes de Jesus cumprir a lei, nada disso. Mas hoje eles fizeram uma salada aí da palavra, e aí hoje eles pregam que você tem que viver entre os dois de uma vez, a lei e a graça. Nada disso. Nós conhecemos o evangelho eterno, nós sabemos que isso aí não existe para nós. Porque estamos vivendo um evangelho limpo, um evangelho poderoso, um evangelho que está lá em Apocalipse, né? Falando sobre ele, né? E então, quando nós vivemos um evangelho limpo, sem mácula, vivendo um evangelho eterno, para nós não tem esse negócio de regra, como muitos têm regra aí, né? E se impõe diante de uma autoridade maior, de um pastor, ou de um padre, ou de um guru, né? Titula ali como uma religiosidade, e as pessoas se aproximam, e ali vai agir Deus através daquela religiosidade, daqueles ensinos religiosos. Não, nós que vivemos o Evangelho Eterno é diferente, porque nós vivemos por conta própria em Cristo, vivemos direcionado para com o Pai através da Bíblia. Nós vivemos, interpretamos a Bíblia da forma exata, né? Com futuro, né? Ou presente e o futuro presente, né? E o passado, forma que nós interpretamos que
tempo, dia, né? Para quem foi escrito, tempo que foi escrito. É assim, o evangelho tem que ser pregado dessa forma, né? Você tem que pôr tudo em prática, a palavra de Deus hoje, vendo pela palavra, colocando de acordo, interpretando corretamente, com um português correto. Se você interpretar corretamente, as coisas vão ser muito diferentes daquilo que você pregava antes na religião, porque é totalmente, né, o despropósito que foi pregado na religião, né? Graças a Deus que hoje eu posso enxergar da forma que eu enxergo hoje desse novo evangelho, que é um novo, na verdade é um novo, já tem 2000 anos que é de Jesus para cá, evangelho eterno, Apocalipse 21:3, né? Então nós estamos contentes, né? Por isso, vai 6 anos já que eu estou seguindo essa liberdade no Espírito, seguindo esse entendimento, né, na palavra, sem criticar ninguém que está na religião, porque ninguém, todos que estão lá estão muitas vezes enganados, com os olhos fechados, não sabe, não entende, né? E Jesus revelou esse evangelho dessa forma hoje. Tem muitos irmãos aí vivendo esse evangelho limpo, evangelho poderoso, e está com a mente desatrofiada, vivendo eternamente com o Pai Celestial. Então é por isso que eu estou muito feliz neste 62 anos completando, que na verdade começou agora, meus primeiros minutos, né, meia-noite e pouca, e eu estou aqui, né, confraternizando, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, tem abrido meus olhos, né. Quantas vezes eu comecei a clamar a Deus, né, antigamente quando eu estava na religião, para Deus abrir meus olhos, meus pensamentos, meus corações, meu entendimento bíblico, né? E graças a Deus, o Senhor, por fim, permitiu uma situação que eu pude conhecer verdadeiramente esse Evangelho há 6 anos praticamente atrás, e eu estou feliz, muito contente, graças a Deus, tá bom? É isso que eu queria passar hoje, sem criticar ninguém, sempre viver um Evangelho limpo, um Evangelho poderoso, é o Evangelho eterno, amém? Fico com o Pai Celestial e Ele possa te iluminar e você possa sair da situação que você possa estar vivendo agora como religioso e passar para a verdade, que é o ensino, o entendimento bíblico, sem precisar de templo nenhum, sem precisar de mestre, sem precisar de ninguém que te ensine, porque o próprio Espírito Santo que ensina na Bíblia, na palavra. Então é muito gostoso, é muito bom estar vivendo esse Evangelho eterno, né? Por isso que eu estou aqui, muito agradecido a Deus por esse momento, né? E então é isto, eu quero agradecer por mais essa noite maravilhosa, que Deus possa te iluminar cada dia, amém? Fico com o Pai, porque o Pai é maravilhoso, e o Pai pode nos ensinar e dar entendimento, amém? Fica com Deus.